Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoje estaremos com o Kitab Tawhid, o livro do monoteísmo mais uma vez. Suplicamos a Allah que seja um livro que esteja sempre em nossas cabeceiras, literalmente ali, pegando, lendo, revisando, memorizando, praticando e exortando através das nobres palavras aos quais chegam aqui no livro do Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rahmatan wasi'ah. Falando sobre o quarto capítulo, a quarta questão, Babul Khawfi min ash-shirk. Não é senão o capítulo que fala sobre o medo da idolatria. O medo que deve existir no servo de cair na idolatria. E de se atrelar, estar contabilizado, contado, dentre os idólatras, junto aos idólatras e praticando a prática dos idólatras. Suplicamos a Allah tabaraka wa ta'ala, al-afiyah, a isenção de todas essas coisas. Qawlullahi tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala, dito de Allah, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. O dito de Allah tabaraka wa ta'ala, em seu significado fala, por certo Allah não perdoa que lhe associa a nada. Então pegamos que aquele pecado que não há perdão para ele é o pecado do politeísmo, de associar algo a Allah. Seja em seus nomes e atributos, seja em sua divindade, ou seja em suas ações, glorificado e exaltado sejas. O servo não poderá estar ali associando nada, nem mesmo um profeta nobre, nem mesmo um anjo enviado, nada poderá ser aceito como intercessor. Nenhum anjo aproximado ou um profeta enviado não poderá ser ali aproximado, comparado a Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala, glorificado seja sobre tudo que as pessoas atribuem. Então Allah fala, por certo Allah não perdoa que lhe associe a nada. Wa yaghfiru ma duna dhalika, e Allah perdoa o que for fora isso, liman yasha, para quem ele deseja, para quem lhe apraz, glorificado e exaltado sejas. Wa qala al-Khalil alayhi salam, e como foi dito pelo amado, querido, que a paz seja sobre ele, ou seja, sobre Abraão, que a paz seja sobre ele. Wajnubiya wa baniya an na'buda al-asnam, e me livre e aos meus filhos a adorarmos os ídolos. Uma súplica do profeta Abraão, para que a paz seja sobre ele. E pegamos que dentre nós temos filhos, temos esposas, ou dentre as pessoas, as irmãs, o esposo, os filhos, devemos suplicar para Allah tabaraka wa ta'ala nos livrar e a eles de adorar os ídolos. Sejam aqueles ídolos imaginários ou aqueles ídolos físicos, ambos deverão ser ali isentos, deverão ser ali retirados da adoração ou da associação a Allah tabaraka wa ta'ala. O fil hadith, e como chegou no hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, um hadith que é famoso, muito próximo das pessoas, sempre estamos ouvindo, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, a coisa que eu mais temo sobre vocês é o politeísmo menor. Então, se o profeta sallallahu alaihi wa sallam temeu, é porque poderia existir um meio para ocasionar a oportunidade, a chance. Ou seja, uma coisa que há de acontecer, poderá acontecer junto às pessoas ali que estão desviadas do Tawhid correto. O profeta temeu por elas, o politeísmo menor. Fasu'ila anhu, então foi perguntado sobre o que é. Faqala riya, então disse a exibição. Ou seja, o politeísmo menor é tudo aquilo que pode levar para o maior. O menor não tira do Islã, nos amparamos em Allah tabaraka wa ta'ala do pequeno e do grande, porém o pequeno não tira do Islã a pessoa que faz, porém poderá ser um meio para levar ao grande. Pegamos um exemplo, al-masbaha, aquele literalmente falado terço, as pessoas falam terço, é uma coisa cristã, como pegamos assim. Dentre a fraqueza de crentes, trazendo coisas de outra crença para a crença correta, que Allah disse, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hoje completei para vocês a religião de vós, a vossa religião. Wa atmamtu alaykum ni'mati, completei para vós, sobre vós, a minha graça. Wa raditu lakumul islam dina, e fiquei satisfeito para vocês como a submissão, um meio de vida, uma religião para vocês. O Islã, ou seja, como falando. Então, pegamos que por causa de algumas pessoas,
colocaram algo na prática dos muçulmanos, não na religião de Allah, na prática dos muçulmanos, e dentre aqueles que podem confiar naquele objeto. Aí pegamos que o politeísmo menor é aquilo que é pequeno ainda, não tira do Islã, porém pode tirar. Então, seja aquele contador de súplicas, a pessoa, um exemplo, nos amparamos em Allah, vai sair de casa, não sai exceto com aquilo. E não suplica exceto com aquilo. Depois da oração fala, e agora o que vai acontecer? Como que eu vou fazer a súplica? Não estou com aquilo. Sendo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, chegado por ele, através dele, sallallahu alaihi wa sallam, que ele contava, depois de toda a salah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 vezes, como chegado, ou 34 no takbir, com sua mão direita, ou seja, com a mão direita, não segurando algo como chega na sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então devemos nos precaver e aos nossos de estarmos ligados, linkados a algo da dunya em relação à recordação de Allah tabaraka wa ta'ala, pois aquilo que é pequeno poderá tornar-se grande e a pessoa confia, e o excesso de confiança, como chegará no livro do Tawhid, do monoteísmo, mais futuramente, inshallah, é que o excesso de confiança não é senão parte do shirk, não é senão politeísmo também. Não é senão que a pessoa amar excessivamente algo ou alguém além de Allah é shirk, é politeísmo também. Veremos outras questões mais para frente. Então, falando que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, o que eu mais temo sobre vocês é o shirk pequeno, o politeísmo menor. Foi perguntado para ele, sallallahu alaihi wa sallam, ele disse a exibição. وعن ابن مسعود رضي الله عنه, relatado sobre Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, é que o profeta, mensageiro de Deus, que a paz seja sobre ele, disse, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda, aquela pessoa que morre estava convocando, invocando além de Allah, um parceiro, um sócio, algo parecido, dakhala an-nar, entrou no fogo, já está no fogo. Rawahu al-Bukhari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, relato de Bukhari. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, e foi relatado no Sahih Muslim, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, mencionado em relação ao dito de Jabir, radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, é que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse, من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, aquela pessoa que se encontrar com Allah sem associar nada a ele, entrou no paraíso. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا, e aquela pessoa que o encontrar associando a ele algo, دَخَلَ النَّارِ, entrará no fogo. Nos amparamos em Allah tabaraka wa ta'ala. Pegamos algumas questões. A primeira, fihi masail, a primeira questão, al-ula al-khawfu min ash-shirk. A primeira é o medo do politeísmo. Deve existir no servo. Deve existir no servo, pois o profeta sallallahu alaihi wa sallam ali alertou da possibilidade, e o servo deve estar ali se precavendo, se policiando em tais questões, principalmente na questão do paraíso e do fogo. O que aproxima-o do paraíso e o que tira-o do fogo deve ficar ali atento, se policiando. A thaniya, a segunda questão, anna riya'a min ash-shirk, não é senão que a exibição é do shirk, faz parte do politeísmo, seja menor, mas faz parte do politeísmo. A thalithatu, a terceira questão, annahu min ash-shirk al-asghar, é que esta exibição é do politeísmo menor, como confirmado. A-rabi'atu annahu akhwafu ma yakhafu minhu 'ala as-salihin, não é senão que a coisa mais temida sobre os virtuosos. A coisa mais temida sobre os virtuosos, pois irá nos chegar, inshallah, mais futuramente, falando sobre alguns virtuosos que morreram no tempo de Noé, que a paz seja sobre ele, e depois foram adorados além de Allah tabaraka wa ta'ala, e chegará o momento de explicarmos tal coisa, ou seja, a história da idolatria, como começou a idolatria. Isso veremos, inshallah, no devido momento, no Kitab Tawhid, no livro do monoteísmo. Al-Khamisa, a quinta questão, Qarbul Jannatu wan Nar, não é senão que a proximidade do paraíso e do fogo. O paraíso está tão próximo quanto a pessoa amarrar o seu cadarço do tênis. Assim como o fogo também está, como chega no significado de um dito do profeta sallallahu alaihi wa sallam. As-sadisatu al-jam'u bayna qurbihima fi hadithin wahid. Não é senão o motivo da junção entre a proximidade do paraíso e do fogo, ou seja, ambos estão próximos, em um único hadith, em um único dito do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que a paz de Allah
esteja sobre ele. As-sabi'atu, a sétima questão, annahu man laqiyahu la yushriku bihi shay'a, é que aquela pessoa que encontrá-lo, Allah tabaraka wa ta'ala encontrá-lo, e toda criatura irá deparar com ele, irá encontrar e será questionado. Então aquele que encontrar com Deus, não associando a ele nada, dakhala al-jannah, entrará no paraíso. Subhanallah. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, e aquela pessoa que o encontrar, o deparar, sendo que estava associando-lhe parceiro, algum parceiro, دَخَلَ النَّارِ, entrará no fogo. وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ, e mesmo se fosse das mais fortes em adorações dentre as pessoas, aquela pessoa que mais adora a Deus, aquela pessoa que mais é contrita para Deus, aquela pessoa que mais suplica a Deus, aquela pessoa que mais está empenhada no caminho de Deus, mas estava ali associando, entrou no fogo. Nos amparamos em Deus, glorificado e exaltado sejas. Para encerrarmos, pegaremos algumas últimas questões. Athaminatu, a oitava questão fala, al-mas'alatul azima, a questão magnífica, gigantesca. Su'alul khalili lahu ولبنيه ووقاية عبادة الأصنام. Não é senão falar que o profeta Abraão, que a paz seja sobre ele, pediu para Allah um dos maiores pedidos. Ele pediu para Allah tabaraka wa ta'ala o proteger da idolatria e proteger os seus filhos da idolatria, da adoração aos ídolos, como é chegado aqui. A nona questão, i'tibaruhu biharil akthari liqawlihi, não é senão falar que esse assunto da idolatria é um dos assuntos mais chegados e mais necessários que o servo saiba e se afaste, literalmente assim. Como chega muitas evidências no dito de Allah tabaraka wa ta'ala no Coran, ou seja, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, não é senão que o dito dentre as pessoas que estavam no fogo irão falar, ó meu Senhor, por certo esses ídolos desviaram muitas das pessoas. Al-ashira, a décima questão, fihi tafsirun la ilaha illallah kama dhakara al-Bukhari. Como chegou no Sahih al-Bukhari mencionado anteriormente, a menção do tafsir, da explicação do dito la ilaha illallah. A última questão, e pedimos a Allah tabaraka wa ta'ala, al-hadiyatu ashra, a 11ª questão que nos chega, fadilatu man salima min ash-shirk, a virtude daquela pessoa que fica isenta do politeísmo, aquela pessoa que fica livre da idolatria. E suplicamos a Allah tabaraka wa ta'ala que falemos e que não falemos exceto o tawhid, e que façamos as ações e não façamos exceto buscando o monoteísmo e estarmos ali contritos, convictos. Subhanallah, isso foi aquilo que foi facilitado falarmos sobre este capítulo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.